Quando você lê os pais da igreja, você vai ver que, embora não seja um consenso entre todos eles, porque havia muita divergência de pensamento, existia diferentes métodos de interpretação entre eles, inclusive ainda esse ano, que a gente está no finalzinho do ano, a gente vai estudar sobre isso, métodos de interpretação bíblica, né? Você vai ver que existiam muitos pais da igreja que eles entendiam que o período do homem era apenas de 6.000 anos sobre a face da terra, e então Jesus viria. Tá? Por que é interessante a gente estudar isso? Porque vocês perceberam que de Adão até Abraão nós temos quanto? 2.000 anos. De Abraão até Jesus, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? Embora a gente já cruzou um pouquinho a linha de Abraão. Tem quanto? E de Jesus até hoje? Entenderam? Isso aí. Então, o que a gente vai ver? Olha só, eu vou ler para vocês de uma maneira bem breve, só para vocês entenderem o que muitos pais da igreja, discípulos dos primeiros discípulos de Jesus, eles falavam sobre isso, tá? Depois, se alguém quiser, pode vir pegar os livros aqui para ler, depois no final também. Eu trago mais por curiosidade, a gente não vai ficar lendo tudo isso num estudo, tá? Mas olha só o que os pais da igreja diziam. Ó. Eu estou lendo aqui, se eu não me engano, a carta de Barnabé, porque esse aqui tem vários pais da igreja. Tá? Barnabé, ele vai escrever assim, ó, eles mencionam o sábado no princípio da criação. Lembra que ele está citando Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele vai dizer, houve primeiro dia, segundo dia, terceiro, e durante 6 dias Deus faz a criação, mas o 7º Deus descansou. Né? Então, Barnabé está citando aqui os 7 dias da criação, e ele vai dizer assim, ó, ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras das suas mãos, e terminou no 7º dia, e nele descansou e santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Né? Isso significa que o Senhor consumará a obra do universo em 6.000 anos, pois um dia para o Senhor significa 1.000 anos. Ele próprio atesta, dizendo, eis que um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias são iguais a 6.000 anos, o universo será consumado, e ele descansou no 7º. Isso quer dizer que o seu filho, quando vier, está falando da vinda de Cristo, né? O seu filho, quando vier, para pôr um fim no tempo do iníquo, está falando do anticristo, né? Para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então ele, de fato, repousará no 7º dia. Olha que interessante como é que era o pensamento de muitos pais da igreja. Volto a dizer, não é um consenso entre todos. Aqui eu vou citar só 2, né? Mas já os pais da igreja, eles acreditavam que o período da humanidade, o tempo do homem sobre a terra, era de 7.000 anos. Durante 6.000 anos, o homem está sujeito ao que Adão o sujeitou, mas o 7º seria um descanso, onde o próprio Jesus viria para estabelecer um milênio. Milênio esse que você vai poder ler na sua Bíblia quando você lê Apocalipse 20. Né? Apocalipse 20 fala de um período de 1.000 anos em que Satanás estará preso e Cristo reinando aqui na terra. Então perceba que aqui está sendo relatado isso. Assim como os 6 dias da criação, a Bíblia diz que Deus trabalhou e no 7º descansou, é como se hoje Deus ainda estivesse trabalhando na vida de todos os homens, mas o 7º é um descanso, onde Cristo vem para instaurar um período que a gente chama de período milenar. Tá? Inclusive, isso é um dos temas que a gente vai estudar esse ano ainda, provavelmente agora no mês de novembro, sobre as diferentes linhas de interpretação escatológica. A gente vai falar de amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? A nossa igreja é pré-milenista. Tá? A nossa igreja crê que quando Jesus vier, ele vai instaurar um período de milênio, que é o milênio. E aqui eu trouxe uma informação de como pensavam os pais da igreja, os discípulos dos discípulos de Jesus. Tem outro aqui que também é Irineu de Lyon. Né? Olha só o que Irineu de Lyon diz, e com isso a gente encerra. Tá? Vamos abrir para perguntas depois. Irineu de Lyon, ele vai escrever assim, ó. Irineu de Lyon, ele escreveu um livro contra heresias, então ele trata de vários assuntos. Mas uma das coisas que ele diz é assim, ó,
quantos foram os dias empregados para criar o mundo? Lembra, Deus criou em 6 dias e no 7º descansou? Irineu de Lyon está dizendo assim, ó, quantos foram os dias empregados para criar o mundo, tantos serão os milênios da sua duração total. Ele diz, porque no livro de Gênesis diz, assim foram concluídos os céus e a terra e toda a sua ornamentação. Deus concluiu no 6º dia toda a obra que ele fizera, e no 7º descansou de todas as obras que fizera. Esta é a descrição do passado, tal como aconteceu lá no passado, né? O mesmo tempo uma profecia para o futuro. Irineu de Lyon está dizendo que aquilo que aconteceu no passado, os 7 dias da criação, os 6 dias, o que aconteceu no passado é uma profecia para o futuro, é isso que ele está dizendo. Então ele continua concluindo da seguinte forma, né? Com efeito, se um dia para Deus é como 1000 anos, se a criação foi acabada em 6 dias, está claro que a consumação de todas as coisas acontecerá no 6º milênio. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia ela fala para nós que a gente não pode marcar o dia e a hora da vinda de Jesus. Tá? Concordam? Amém? Tá? Aqui a gente é bem bíblico, então eu particularmente, essa é uma das primeiras coisas que eu sempre digo. Ninguém pode marcar o dia e a hora da vinda de Cristo. Mas uma coisa é certa, a Bíblia ela dá pistas da geração que veria isso. Assim como quando você olha para a primeira geração, a primeira vinda de Cristo, Deus não anunciou o dia e a hora, mas Ele anunciou uma proximidade. Para quem for estudar com a gente, daqui umas 4 aulas a gente vai estudar o livro de Daniel. Aí a gente vai estudar todos os capítulos de Daniel. Lá em Daniel tem uma profecia no capítulo 9 das 70 semanas, aonde Deus, por meio de Daniel, profetiza. Ele diz, quando começar a construção do templo, a gente vai falar disso na cronologia semana que vem também, tá? Quando começar a reconstrução do templo, vocês começam a contar 7 semanas de ano, mais 62 semanas de ano, então o Messias virá e ele será morto. Perceberam que Daniel já estava profetizando que quando começasse a construção do templo, você podia fazer uma contagem de tempo e saber quando seria a primeira vinda de Jesus e saber que ele seria morto? Ou seja, a primeira vinda de Cristo não tinha um dia e uma hora determinada, mas você podia calcular a proximidade, a geração que ele iria se manifestar. Quando a gente olha, você vai perceber que a segunda vinda de Cristo também, embora você não possa marcar o dia e a hora, você não pode ficar calculando, é no dia tal, é no ano tal. A gente tem muita gente que faz isso hoje. No YouTube, principalmente, tem um fulano ali, que eu não vou citar nome, que todo ano ele marca a vinda de Jesus. Vai ser no mês tal, no dia tal. Aí chega no dia, todo mundo está lá dando risada dele, porque não aconteceu. Né? Ninguém pode marcar o dia e a hora, mas uma coisa vocês vão perceber pelas mais diversas profecias. Existe um tempo determinado para a vinda de Cristo. Não é a qualquer momento, como muitas pessoas ensinam, mas existe um período determinado. E nenhuma geração esteve tão próxima desse período como a nossa geração está.